Olá pessoal, bem-vindo à terceira aula sobre corretoras e plataformas. Na verdade, eu poderia tirar plataformas por plataforma. A gente só vai utilizar uma plataforma, que é a ProfitChart Pro, né? E as corretoras, vocês vão decidir através de algumas análises que a gente vai comentar aqui sobre corretoras, tá? Parece chato de início o treinamento com essas aulas, mas elas são importantes, que muitas pessoas pulam essa etapa e depois, por exemplo, cai em alguma corretora que ela não satisfaz ela em algum momento, ou então tem algum problema que você poderia ter evitado antes. Então é muito importante a gente começar. Então a gente já trabalhou sobre um ambiente propício na aula anterior, então nós tivemos como premissa algumas coisas. E agora a gente vai continuar falando sobre outras premissas, que é a corretora. Então, para a gente colocar tudo isso em prática, a gente tem uma importante decisão, que é escolher a corretora. Parece uma decisão fácil, mas ela é difícil, tá? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês para ajudar. Existem 6 pontos importantes para observar quando a gente fala de escolher uma corretora. O atendimento por telefone. Então, você escolheu uma corretora, você liga para essa corretora, vão te atender? O chat, por exemplo, ou e-mail, é rápido para te atender? Então, a gente tem que observar principalmente se a corretora é ágil, se o atendimento por telefone ou por meio de comunicação, ele é rápido, porque a gente precisa, às vezes, em caso de emergência. Então, essa agilidade é importante, pois ela pode ter que tirar, você pode ter que tirar algumas dúvidas em situações, às vezes até desastrosas, e te salvar de alguns momentos que pode ocorrer o imprevisto. Então, se você não sabe avaliar esse quesito, já começa errado. Você já avaliou a sua corretora? Você que já tem sua corretora? Então, pode fazer isso. Teste, ligue para a sua corretora, envie um e-mail, mande um chat, observe o tempo que ela demora para te responder, vê se você está na corretora certa ou se você está escolhendo uma corretora correta, tá? Então, a corretora, ela te oferece a plataforma? Ela tem uma conexão estável? Isso você só vai saber quando você colocar a sua plataforma e começar a testar ela, até no simulador, ver se está tudo ok. Normalmente as corretoras, elas dão uma plataforma, mas você precisa utilizar, pelo menos fazer uma operação em contratos futuros, ou índice ou dólar, uma operação para ter ela gratuita. Então, quando você está começando agora, você pode colocar o seu dinheiro lá como garantia, faz uma operação de start-stop, compra e venda muito rápido. Pum, já fez uma operação, a sua plataforma já está lá, até você ter entendimento daquilo que você está fazendo aqui no treinamento. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então, é preciso ver se ela oferece boas opções para day trade, que é o do nosso caso aqui, né? Se as plataformas têm as ferramentas necessárias, que a gente vai precisar aqui de tape read. Então, é a plataforma ProfitChart Pro ou a Ultra. Tem já corretoras que dão a Ultra também gratuitamente. Gratuita, entre aspas, você tem que fazer operações. Então, observe bem se é seu perfil também das operações. Uma operação acho que é tranquilo. Agora, passando disso, tem que saber se é seu perfil, porque às vezes eles fazem, é o Profit Pro ou Ultra com 100 operações, então não é no seu perfil, tá? Pelo menos não agora. Então, atualmente, a gente tem que ver principalmente se as plataformas que é desenvolvida pela Nelogica, que é a ProfitChart, vocês podem entrar até no site da Nelogica, tá? E observar como é a plataforma antes de executar a sua compra lá através da sua corretora, né? A sua aquisição, na verdade, né? Então, a gente precisa saber se a conexão é estável da corretora, isso a gente só vai entender quando tiver a plataforma, tá? Uma das coisas que as pessoas falam muito é sobre tem uma latência maior, uma latência menor. Gente, a gente nunca vai disputar o mercado lá com os grandes players, com as corretoras, com os bancos, com as instituições. Quem opera lá tem
colocation lá dentro da B3. Então, eu acho que até falar sobre os tipos de conexões que as corretoras têm nem cabe para gente, que é um trader que a gente pode falar residencial, que está operando de casa, entendeu? Porque tem várias coisas. Não adianta a corretora ter uma baita estrutura se a sua internet é ruim. Então, é esses quesitos que a gente já estava avaliando antes que vai começar a fazer a diferença. Então, esse negócio de é D63, é D62, é D64, cara, isso para a gente não interfere, até porque pelo montante que nós vamos operar, acredito que não vai fazer diferença para vocês também. Tá? Isso é só para tirar um pouco desse mito que tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Você não vai usar nem metade da tecnologia que eles estão te oferecendo. Tá? Então é só prestar atenção se é estável. Se você coloca a sua ordem lá, a sua ordem está lá na fila direitinho, é isso. E na hora de sair, se você consegue sair, e aí a gente vai falar mais sobre isso mais para frente um pouquinho, mas a princípio é isso, tá? Então, outra coisa, pesquisa que a gente tem que fazer é se a corretora tem um bom grau de confiança no mercado. Esse é um item importante, pois você está colocando o seu dinheiro na corretora. Então é interessante dar atenção a esse detalhe. Quanto tempo de atuação a corretora tem, se ela tem conhecimento no mercado, se um site dela é intuitivo, se ela apresenta todas as informações disponíveis que você precisa através do site. Então, a facilidade é a palavra-chave no assunto, como a gente precisa analisar a corretora. Então, o site é um bom potencial para observar as corretoras. Então, observe o site, vê se ele tem, se ele é amigável, se tem as informações que você precisa ali, tá? E uma das coisas que deve ser simples e intuitivo de navegar. Então, só buscando, navegando, que vocês vão ter essa sensibilidade, que às vezes o que é prático para mim não é prático para você, o que é prático para você às vezes não é prático para mim. Então, deve ter todas essas disponibilidades, se ele ser, na verdade, todas as informações, se é intuitivo navegar, enfim. Então, e se você também quiser fazer outro tipo de investimento, também se tem lá esse tipo de investimento que você precisa, se ele é completinho para você, se ele te oferece tudo aquilo que você deseja, tá? Além disso, pô, verificar os relatórios, as notas de corretagem, informações para pagamento de imposto, se ela disponibiliza alguma ferramenta que faça o imposto para você. Isso é muito interessante, tem muitas corretoras que têm isso. É só avaliar caso a caso, tá? Às vezes tem vídeos que te ajudam como realizar certas coisas, te ensinando, tem um educacional, às vezes, da própria corretora. É interessante vocês observarem aquilo, sim, tá? Se ela está preocupada em ter um cliente satisfeito, tá? E outra coisa também interessante é os custos de corretagem. Hoje em dia, corretagem para day trade ele é gratuito, tá? Não tem, só tem os monumentos e os impostos da própria B3, mas a corretora em si não tem nada. Mas aí você precisa estar normalmente com RLP ativo, tá? Então depois a gente vai fazer uma aula sobre RLP, mas normalmente todo mundo está usando o RLP ativo na sua corretora. Tem corretoras que nem precisa do RLP ativo para ser custo zero, então é só procurar, tá? Então, a corretagem para quem faz day trade é muito importante, porque a gente às vezes faz muitas operações durante o mês e isso no final faz uma grande diferença, tá? Algumas corretoras antigamente chegavam a cobrar absurdos, né? Aí chegou um patamar que começaram a cobrar R$ 1 por ordem executada, outras cobravam 20 centavos, outras cobravam 60, outras cobravam vários valores. Hoje a maioria é gratuita para day trade em futuros, tá? Umas ainda cobram para ações, swing trade, então observe bem isso aí, tá? Mesmo antes de abrir a conta nessa corretora que você está observando, você já pode antecipar e baixar o software do Profit Chart pelo site da Nelogica e começar a desfrutar o teste gratuito por algum período lá que eles dão lá e você pode observar e como utilizar. Uma das coisas interessantes também é que você utilize na sua corretora, solicite na sua corretora, quando for baixar o Profit Chart, ver se ele tem o simulador, que é muito interessante até para você começar a se familiarizar com a ferramenta. Então, tudo no simulador, com dinheiro virtual, você pode
utilizar quantas vezes você quiser, replay de mercado para poder estudar. Então, isso tudo é muito interessante, tá? Então, na hora de que você começar a observar isso já na sua plataforma, a gente vai ter aula de como montar as telas para a gente operar, enfim, vai ter isso tudo. Então, é interessante você já começar a baixar a plataforma e já começar a se familiarizar com ela. Na própria Nelogica tem muita coisa interessante de educacional, de como utilizar a plataforma. Então, melhor do que o próprio produtor da plataforma para ensinar como funciona ela. Eu ia gastar aqui o maior tempo para poder ensinar vocês a usar a plataforma. Eu vou ensinar vocês a configurar conforme nós utilizamos, tá? E que com o tempo você pode alterar se você se sentir confortável e tiver algum conhecimento melhor ou que te tenha maior facilidade em aplicar, você vai mudar daquilo. Mas a gente tem que partir de um princípio que é uma forma de operar, que é a que eu vou ensinar. Depois você pode ir mudando conforme a sua necessidade, tá? Então, é muito interessante vocês observarem isso, tá? Deixa eu ver outra coisa, se tem alguma coisa aqui para falar para vocês diretamente. Tá, ia falar sobre o DMA, DM1, o DMA1, DMA2, DMA3, mas é isso que eu falei, isso para mim é irrelevante. Se vocês querem saber mais sobre o assunto sobre DMA, a conexão da sua corretora com a Bolsa de Valores, é só pesquisar na sua própria corretora e ver qual é. A maioria das corretoras são DMA2 ou DMA4, agora já algumas já mais avançadas, tá? Mas isso não faz diferença no nosso dia a dia, gente, não faz. Vocês vão falar, ouvir pessoas falando que, cara, eu te falo, eu trabalho com TI há muitos anos, com telecomunicações, trabalhei em banco, em TI de banco, para eles fazem total diferença cada centímetro do cabo de rede ligado lá no colocation, lá dentro do CPD da B3. Mas para gente, que a gente tem uma internet que ela não é dedicada para isso, ela é totalmente estável, não faz grande diferença. O que faz a diferença é se a sua ordem vai chegar lá quando você clica. Agora, o tempo que ela vai demorar, se é muito rápido, se ela tem 2 milissegundos, 3 milissegundos, nanosegundos mais rápida, isso não vai fazer diferença, porque muitas das vezes você vai entrar numa fila, você não vai estar disputando com HFTs que precisam ser as ordens executadas muito rápida, tem que ter essa agilidade. No nosso caso, a gente tem que ter agilidade, mas não tanto agilidade. Então, seria uma perda de tempo tremenda ficar vasculhando, falando sobre esse tipo de coisa que não faz sentido algum para a gente nesse momento, tá? Então, então, uma das coisas também muito interessante é que o Profit Chart Pro ele te dá opções tanto de você usar os gráficos, como você usar as ferramentas de tape-to-it. Por isso que tem que ser o Pro, porque muitas das vezes tem lá o Profit Trader da corretora que te dá até gratuito, sem você precisar fazer nada, mas ele não vai atender o nosso dia a dia. Então tem que ser o Pro e o Ultra. Isso é uma das coisas muito importantes. Cara, corretora de nome e renome. Tem a XP, Rico, CM Capital, tem a Genial, Clear, tem a mas qual que a Toro. Então, observe uma dessas aqui que eu estou falando, olhe o site, veja, abrir a conta é muito rápido, é só tirar foto da identidade e do CPF. Na verdade, se você tiver a carteira de motorista que já tem as duas funções, mandou para lá, cara, em 24 horas está aberto, você já tem um login, já tem tudo. E uma das coisas interessantes que eu costumo dizer, que algumas corretoras, por exemplo, a Genial, tá? Ela tem uma das coisas que é muito interessante, que é o cockpit do trader. E lá você pode colocar a sua margem de garantia para você poder operar, e lá você vai escolher qual é a perda máxima, já garantindo que você não vai usar toda a sua margem que está na conta. Então, teve um erro de plataforma,
teve um erro de internet, ela te zera automático. Então isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Você tem uma garantia a mais de estopar a sua operação sem ter muitas perdas caso aconteça algum problema. E também tem um problema psicológico. Se você está lá ligado naquilo ali, você pode colocar travas tanto na plataforma, na Profit Chart, quanto na corretora. Então é muito interessante. Eu acho interessante esse cockpit da Genial em caso de falha de, de luz, internet, que nem aquelas coisas que a gente já falou anteriormente. Então esse cockpit é muito importante. Então dê atenção às corretoras que têm esse tipo de trava. Vocês conseguem lá analisar, colocar quanto você quer de margem, o máximo que você pode perder num dia. Isso é muito, muito bom. Não utilizar somente a da plataforma da Profit Chart, que também a gente vai utilizar e eu vou ensinar para vocês. Mas ter esse adicional, eu acho muito bom. Sempre falei isso para os meus alunos, sempre indiquei isso para os meus alunos, porque é uma forma de você operar tranquilo. Cara, se der tudo errado, eu só vou perder isso hoje e mais nada. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está operando o day trade é defender o nosso patrimônio. Ganhar é consequência. Perder é normal. Defender o patrimônio que é a grande diferença. Então, a gente não quer estar na normalidade, a gente quer estar acima da média, a gente não quer ser um medíocre, a gente quer estar acima da média. Então, para estar acima da média, a gente precisa estar antenado naquelas coisas que fazem com que a gente vai perder dinheiro. Então, a gente anda primeiro defensivamente, para depois a gente começar a galgar aos poucos e lucrando, conforme o conhecimento vai aumentando, e isso é normal acontecer. Então, essa é a dica de hoje, essa é a aula de hoje, corretoras e plataformas. Tá? Não tem nada demais nisso aqui, é mais um bate-papo, mais um alerta. Semana que vem a gente vai começar já a introduzir as análises sobre o ativo dólar, e aí a gente vai começar primeiro pelo dólar, vai fazer todas as aulas de dólar, como operar dólar e tudo, depois a gente vai passar por índice. Então, a gente vai ter aula para ir para muitas, muitas semanas. Muitas e muitas semanas mesmo. Vai ser um curso completão. Então, para ser completo, a gente tem que começar pelo chato. E essas dicas iniciais que todo mundo passa batido, mas que faz a diferença lá na frente. Depois vão sentir falta de não ter esse tipo de alerta. Então, fiquem aí com essas informações, analisam. Se você está começando junto com a gente, já avalie a sua corretora. Se você já tem a corretora, avalie esses itens que eu falei de atendimento, é muito importante. Se tem esse tipo de trava, se não tem, passe para uma corretora que tenha, que é muito importante para a sua segurança do seu patrimônio. Até a próxima aula. Tchau, tchau.